Fala aí, galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia. Sou o professor João Filho e hoje nós vamos completar a nossa playlist com análises, leituras e observações acerca de obras de arte. E para hoje nós temos uma das primorosas obras do Renascimento. Estamos falando da Renascença. Aquele período ali, né, no finalzinho do século XV, começo do século XVI, em que se dá o resgate, né, daí o nome Renascimento, trazer de volta, fazer ressurgir, fazer renascer as ideias da antiguidade clássica. E um dos grandes nomes deste início, né, desse primórdio do Renascimento europeu é o artista Sandro Botticelli. Depois virão outros nomes, como Leonardo da Vinci, Sanzio Rafael, Michelangelo Buonarroti e etc. Mas vamos nos deter, neste momento, na obra O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Esta obra ela foi pintada na técnica de têmpera sobre tela, ela tem 1,72 m de altura por 2,78 m de largura, está exposta na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália, e foi pintada ali pelos idos de 1483. Este quadro ele foi concebido, de acordo com a mitologia grega, a partir da guerra que Cronos travou com seu pai Urano. Na tentativa de destroná-lo, nesta guerra, ele teria cortado os testículos de Urano, né? Cronos teria praticado esse ato contra o próprio pai, dos seus testículos que caíram no mar, nasceu a Vênus, numa das lendas que tenta explicar o nascimento de Vênus, que em algumas regiões de Roma, por exemplo, ela é chamada de Afrodite. Queria destacar e observar 3 elementos importantes deste quadro, desta monumental obra. Vamos lá olhar com detalhes? Inicialmente, gostaria de chamar a atenção de vocês para a presença das laranjeiras. Estas árvores estão ao fundo, no quadro, carregadas de flores brancas com pontas douradas. As folhas têm nervuras e também troncos com toques de dourado que suscitam ou que sugerem a divina presença de Vênus num bosque na natureza. Observe que, trazendo um manto, nós temos a Hora. A Hora traz em torno da cintura um ramo de rosas cor-de-rosa. Em torno dos ombros, usa uma elegante guirlanda de mirta verde, que é o símbolo do amor eterno. Trata-se de uma ninfa que avança para receber Vênus. É uma das 4 horas, espíritos que personificam as estações do ano. Seu manto branco flutuante, bordado com flores delicadamente entrelaçadas, esvoaça ao vento e representa a primavera, estação do renascimento e da renovação. Ao centro, nós temos a imagem de Vênus e observe que no detalhe da imagem, Botticelli escolheu uma pose chamada de Vênus pudica, em que a deusa esconde castamente o corpo com as mãos. Outros artistas escolheram uma representação mais sensual, chamada de Vênus Anadyomene, em que ela surge nua do mar, secando suas longas tranças. E aqui, nessa concha que se abre, nós vemos referências clássicas. Vênus parece feita de puro mármore e não de carne. Ela imita a pose de famosas esculturas da Roma Antiga. Botticelli faz, assim, uma referência erudita que, com certeza, vai ser notada pelos olhares e observadores mais atentos. E aqui no outro extremo, nós vemos flutuando no ar as rosas sagradas de Vênus, que, segundo a antiga mitologia, foi criada ao mesmo tempo em que o nascimento da deusa do amor. A rosa, com sua encantadora beleza e fragrância, é o símbolo desse sentimento. Seus espinhos nos lembram que o amor, por vezes, pode ferir. Aqui nós temos a figura de Zéfiro, né? O vento oeste, que é filho da aurora, e é a brisa suave da primavera que impele Vênus até a praia. E aqui aparece abraçado com sua consorte, com a sua esposa Clóris. Clóris foi uma ninfa raptada por Zéfiro do jardim das Hespérides, mas Zéfiro apaixonou-se por sua vítima.
e ela consentiu em ser sua esposa. Assim, a ninfa elevou-se ao nível de deusa e tornou-se Flora, que tinha o perpétuo poder sobre as flores. Observemos na composição desta monumental obra, que foi um artista revolucionário para a sua época, por ser a primeira pintura renascentista com tema exclusivamente leigo e mitológico. Trata-se, portanto, de uma monumental obra do período inicial do Renascimento, mostrando essa fortíssima influência da cultura clássica, particularmente da cultura greco-romana, sobre os artistas do final do século XV e do início do século XVI, portanto, o início do período antropocêntrico, em que nós vamos ver o resgate da mitologia clássica, da cultura greco-romana, para a composição de um período extremamente influente, não só para a história da arte, mas também para a ciência e para a composição do pensamento do homem ocidental. Espero que vocês tenham curtido essa playlist sobre obras de arte e nos vemos já já para conversarmos mais sobre poesia. A poesia que pode vir muitas vezes expressa não em palavras, mas também em imagens. Um fortíssimo abraço, até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Tapioca com Poesia.